Oi pessoal, esse é o canal Pedagogia na Prática e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Qual é o melhor lápis para a fase dos anos iniciais, alfabetização e educação infantil? E aí, será que o lápis influencia? Vamos descobrir? Então vem comigo, esse é o canal Pedagogia na Prática, contribuindo com informações para a educação dos seus filhos. Então eu vou falar um pouquinho sobre o lápis adequado, o lápis de escrever adequado para as fases iniciais do desenvolvimento, né? Para a educação infantil, que a criança já tem o contato com o lápis. Quando nós vamos comprar o lápis, a gente encontra uma infinidade de modelos. E os mais comuns são os lápis finos. Não é que a criança, na educação infantil ou na fase de alfabetização, não deva ter um lápis fino, redondo. Na fase de alfabetização, a criança está se adaptando com o lápis, ela está aprendendo ainda a manusear o lápis. Então, ela pode pegar o lápis errado, ela está em transição para poder manusear o lápis corretamente. E por isso que o tipo de lápis influencia. Um lápis circular, por exemplo, principalmente nos anos iniciais, o que acontece? Coloca em cima da carteira e ele rola, cai, quebra o grafite e aí é necessário apontar a todo momento e tudo isso dispersa a atenção da criança. Então não é interessante optar por um lápis circular. Nós temos lápis triangulares ou hexagonais. E o melhor lápis do tipo jumbo. O lápis jumbo, então ele tem um diâmetro mais grosso, né? Ele facilita esse movimento de pinça. Então, ele ajuda a criança na hora de segurar o lápis, de desenhar, de escrever, de fazer o traçado. Formato triangular, tem esse formato triangular, né? Nós temos de várias marcas e ele facilita para a criança para segurar o lápis, porque a criança, como está aprendendo, ela deixa o lápis escapar. A vantagem desse lápis também triangular é que a gente coloca em cima da mesa e ele cai com mais dificuldade, não vai ficar caindo toda hora, ele não vai rolar. Nós temos várias marcas de lápis de escrever, né? Eu trouxe aqui um lápis da Faber-Castell e um da Maped. Qual que é a diferença que eu vejo nesses dois lápis aqui? O tamanho do lápis também influencia para escrever. Um lápis muito pequeno, apesar da mãozinha da criança ser pequena, conforme vai apontando, o lápis fica muito pequeno, atrapalha na hora da escrita. Então, é a vantagem que a gente tem com esse aqui da Maped, que é um lápis já do tamanho maior e o preço não muda muito de um para o outro, né? Então, esses dois estão lápis novinhos, né? Então, esse da Maped é maior. Outra vantagem que eu vejo nesse lápis da Maped aqui é que ele é um pouquinho mais pesado. Esse daqui pesa em torno de 5 gramas e esse aqui em torno de 6 gramas. Isso vai facilitar no processo da escrita. E esse lápis aqui, ele é o 2B. O grafite é um pouquinho mais escuro, mas não é escuro demais. Esse é um grafite HB e esse é o grafite 2B. Então, a criança não precisa colocar tanta força na hora de escrever, porque o grafite é um pouco mais escuro. Então, esse lápis aqui, com pouca força, a criança já consegue riscar o papel, já consegue fazer o traçado saindo do papel. Porque quando a criança precisa apertar muito o lápis, o que acontece? Fica tudo marcado, fica difícil de apagar e a gente apaga, fica todas aquelas marcas. Outra coisa importante que chama a atenção das crianças são as lapiseiras. Mas lapiseira na fase de alfabetização, nesse processo de aprender, de segurar o lápis, que dói a mãozinha, escrever dói a mãozinha. Então a lapiseira não é adequada. Então é melhor optar mesmo pelo lápis de escrever e, de preferência, o lápis de escrever jumbo. Daí você pode ver qual que é o lápis que se adapta melhor com a criança, qual que ela vai ter mais facilidade para manusear desses lápis jumbos, das várias marcas que a gente pode testar aí. Outra coisa interessante
é que o lápis jumbo, ele tem que ter um apontador adequado. Geralmente a gente tem essas informações na caixinha do lápis. É só pedir para dar uma olhadinha na papelaria que for comprar. Então, comprar um apontador adequado para o lápis. E além do lápis de escrever, também está optando por canetinha, dessas mais grossinhas, giz, pelo gizão. Tudo isso, esse daqui, por exemplo, ele também é triangular. Tudo isso facilita para a criança na hora de treinar a coordenação motora fina, que é o que a gente precisa para iniciar os processos da escrita e para aprimorar a apreensão do lápis. A criança vai ter preferência por um lápis fino ou por uma lapiseira? Sim, vai, mas a gente precisa, com jeitinho, e para o bem dela, para doer menos a mãozinha, a gente encaminhá-la para um lápis jumbo, um lápis triangular. Outra coisa que não é bom são os enfeites que tem no lápis em cima. Esses enfeites deixam o lápis muito pesado e a mãozinha da criança é delicada ainda, não consegue administrar bem o peso desses penduricalhos que tem nos lápis, né? Eu também não gosto de lápis com borrachinha na ponta. Lápis com borrachinha na ponta, essa borrachinha aqui, na verdade, ela não apaga direito e só borra o papel. Então, também não tem necessidade de lápis com borrachinha na ponta. É bom ter separado o lápis de um lado, borracha do outro. Esse giz aqui triangular, ele é da Tris, muito bom também para segurar, né? E essas canetinhas aqui são da Compacto, mas nós temos também da Acrylex, todas que facilitam a apreensão, a pega no lápis, na canetinha. Então, sempre optar aí por material adequado para auxiliar a criança na hora de aprender a manusear o lápis. Depois teremos mais vídeos falando de adaptadores para facilitar a escrita. Esse é o canal Pedagogia na Prática e nós estamos aqui para contribuir e auxiliar na educação dos pequenos. Até o próximo vídeo.